Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 23. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o tio da lição me falando livres para servir. É. A nós foi dado o livre-arbítrio, né? Temos a liberdade de escolha de fazer aquilo que nós queremos, né? Porém, nossas escolhas vão determinar, né, o nosso futuro para a vida eterna ou para a morte eterna, né? Muitos decidem, né, fazer coisas ruins, outros decidem fazer coisas boas, mas independente da decisão que você tomar, da escolha que você fizer, né, a sua escolha vai ter consequências, não é isso? A lição pede para a gente ler, né, Josué capítulo 24, verso 16 a 18, onde Israel responde aí a Josué, o apelo, né? O apelo de Josué e a resposta de Israel, né, a respeito desse apelo. E nós vemos que um líder, né, um líder verdadeiro, fiel, né, ele deve respeitar o livre-arbítrio dado por Deus a cada um de nós, né, dado ao povo. Mas ele desejava que Israel servisse ao Senhor, né, por livre escolha e não por obrigação. Deus quer que eu e você, cada um de nós, né, aceitemos Ele, aceitamos a sua graça, né, não por obrigação, mas tendo a vontade e o desejo de realmente servi-lo, né, não por obrigação, mas por um desejo do nosso coração, não é isso? Ao entender que Cristo, né, morreu na cruz, né, para que você tivesse esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Quando você entende a graça de Cristo, né, nós não somos merecedores dessa graça, mas Deus, através do seu sacrifício, através da sua morte, Ele se entregou para que você tivesse a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, mas mediante a sua fé, né, você alcança a graça de Cristo, não é isso? Então, Josué, ele não queria que o povo servisse ele por obrigação, mas por amor a esse Deus, por temor e por amor a ele, não é isso? Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas a ele e deixar de existir. O apelo de Josué faz ao povo para que eles, né, continuassem no caminho do Senhor. O povo começa a relatar os feitos que Deus havia feito na vida deles, na vida do povo. Eles prometem sim fidelidade à aliança com esse Deus, a aliança que Deus fez com eles. Mas Josué ali desafia a sinceridade do povo, pois conhecia o coração deles propenso aí à idolatria. Ele havia presenciado ali os israelitas, né, os antepassados ali, né, como eles haviam caído, né, e ali ele faz um papel ali, né, e desafia eles, né, se eles realmente estão dispostos a servir com fidelidade ao nosso Deus. É isso? Eles afirmam ali, né, descrevem Deus dos patriarcas, de seus antepassados, como nosso Deus, que estavam realmente dispostos a servir com fidelidade. Mas Josué dá um ali de advogado do diabo e começa a destacar as dificuldades de servir a Deus, porque Josué já havia conhecido a estabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus,
mas tinha se esquecido rapidamente de suas promessas. Josué, por meio de retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. A primeira, que a decisão de servir a Deus era séria, era um compromisso, né, da aliança. E automaticamente, quando você quebrasse essa aliança, você teria consequências a partir do momento que você quebraria essa aliança, fosse desobediente à aliança. Não é isso? Então Deus estava mostrando para eles, para o povo, que a decisão de servir a Deus era uma decisão séria. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser compreendidas. Ou seja, se você estiver dentro da aliança, você não quebrar essa aliança, bênçãos, né, iriam cair sobre o povo. Mas se você você quebrasse essa aliança, você automaticamente teria consequências pela sua desobediência. Não é isso? Então o Josué estava tentando, né, mostrar para eles, né, que a decisão de servir a Deus era séria e que havia compromisso da parte deles, né, e que se eles não cumprissem com a sua parte, fossem desobedientes, traria consequências para eles. Em segundo, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por algum líder, né? Eles teriam um livre-arbítrio, poder de escolher qual a decisão tomar, mas sabendo que a escolha que eles fizessem iam determinar a bênção ou a maldição. Em terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Nós temos que pedir forças a Deus diariamente para podermos ser um verdadeiro servo do Senhor, servi-lo. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Nós devemos ter um relacionamento íntimo, pessoal com o nosso Senhor, pedindo forças para ser um verdadeiro servo do Senhor, né? Então estão aí os 3 pontos principais aí para servir a Deus, que é um compromisso sério, como ele relata, é uma decisão pessoal, ou seja, é uma escolha sua, né? Não pode ser imposta por ninguém, porque Deus deu o livre-arbítrio para que possamos decidir. E em terceiro, ele fala que nós somos incapazes de servir a Deus com as nossas próprias forças. Temos que servir a Deus, sim, né? Estar na aliança, sim, mas isso depende do relacionamento pessoal que você está tendo com Deus, a intimidade que você está tendo com Ele. Essa procura tem que ser constante, não é isso? Que você escolha todos os dias, né, servir a Deus, pedindo forças a Ele, tomando essa decisão pessoal de servi-lo, não é isso? E pedindo ajudas a Deus para que você consiga cumprir, ter essa intimidade pessoal com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.